eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Paz, irmãos. Esperar mais um pouquinho, nossos irmãos chegando, tá bom? Enquanto os irmãos vão chegando, irmã Elsa, Deus abençoe. Portugal, um abraço para vocês. Ramayana, a florzinha do Nordeste. Daqui a pouco a gente tá aí, Ramayana. Espera a gente aí em Picos, hein? Já, já. O pessoal que tá ligado com a gente em Picos também, Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Pessoal, você que tá chegando aí, eu imagino que a maioria sabe. Ó, meu pai aí também, lá na África. Saudade, pai. Não sei se a mãe tá acordada ainda, né? E lá já é meia-noite na África. Até breve, se Deus quiser. Marcão, Deus abençoe. Daqui a pouco a gente tá junto aí em Picos pra gente fazer a obra do reino de Deus aí. Pessoal, não sei se todo mundo... Imagino que todo mundo já saiba, mas no cantinho da sua tela você pode compartilhar o vídeo e você montar uma sala de vídeo com seus amigos. E é legal porque o alcance ele acaba sendo maior. Você consegue alcançar os seus amigos também. Então, se você quiser, durante as lives da igreja, você pode compartilhar esse vídeo e vai ter um alcance maior ainda do que a gente já tem tido e tem sido uma bênção. Amém? Enquanto os irmãos vão chegando, eu quero ler um texto da Bíblia. É o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5. Amém? A gente acabou de ler aqui esse pequeno texto de Mateus capítulo 5, versículo 1 até o 12. Uma reflexão até os irmãos chegarem. Indira, Deus abençoe. Irmãos, enquanto o pessoal vai chegando, quero avisar vocês que o projeto Ágape Solidário tem sido uma bênção. Quero agradecer a todos que têm ajudado, tá? Muitas pessoas têm ajudado. Muitas pessoas têm levado o mantimento e, além disso, algumas pessoas têm até se colocado à disposição para fazer as entregas, os irmãos. E algumas pessoas, até que não são da igreja, viram o projeto e estão ajudando a gente. E tem sido uma bênção. Na semana passada, a gente tinha entregado de segunda a quarta, se eu não me engano, em 3 dias. A gente tinha conseguido abençoar e entregar 28 cestas. Então, tem sido uma bênção. E o que você tem feito tem chegado até essas famílias, viu? E isso é para a glória de Deus. Amém? Vou fazer uma oração e a gente já vai dar seguimento aqui na nossa palavra de hoje, tá bom? Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por este momento, Senhor.
Pai, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua bênção, pela saúde, Pai, que o Senhor tem nos dado, Deus. Quero te agradecer, Senhor Deus, pelos teus livramentos, Pai. Deus, eu peço que o Senhor abençoe cada casa, Senhor Deus, que essa mensagem está chegando, cada coração, Senhor Deus, que tem sido tocado, Senhor Deus, por essa palavra, Senhor. Alcança cada um, Senhor, que a tua palavra, Senhor Deus, vá de encontro a cada um, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para a glória do teu nome, que teu Espírito Santo faça um milagre, Senhor Deus, e traga a revelação da tua palavra para nós, ao nosso coração, para que possamos ser edificados, Senhor Deus, neste momento por ela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, paz, irmãos que chegaram agora, que estão aí com a gente. Minha sogra está aí também, já vi ela entrando aqui, sogrinha. Pessoal, eu queria compartilhar uma palavra com vocês, que está no livro de Mateus, Mateus capítulo 13. Se você puder abrir a sua palavra aí, Mateus capítulo 13, versículo 1. A gente vai ler alguns versículos aqui. E eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente, tá? Se você tiver com a sua Bíblia, vai abrindo. Se você tiver só aí com o seu celular, acompanhando a gente, se você quiser, você pode compartilhar esse vídeo. Aí no cantinho da sua tela tá aí compartilhar. Você pode montar uma sala de vídeo e os seus amigos vão poder acompanhar com você essa palavra, tá? E é legal que os seus amigos, de repente, que não têm o Facebook da igreja, mas vão poder acompanhar os cultos e todas as ministrações da igreja através do seu compartilhamento. Então pode compartilhar e vai ser bem legal e vai ser a bênção. Tá bom? Irmãos, Mateus capítulo 13, versículo 1, fala assim, ó. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. A gente vê na maioria dos textos, principalmente aqui dos evangelhos, quando é relatado tudo que Jesus fez e tudo que ele ministrou, havia uma grande multidão com Jesus, sempre. Sempre que Jesus caminhava pela Galileia ou pelas regiões de Israel, ali sempre havia uma grande multidão com ele, porque Jesus trouxe o reino de Deus para a terra. Então, como o reino de Deus veio e com Cristo, todos os milagres, todos os sinais seguiam a Jesus e todos os sinais eram manifestos por ele. Então, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus trazia palavra de conforto ao coração dessas pessoas. E por algumas vezes Jesus pregou a palavra através de parábolas, né? Jesus trouxe algumas reflexões para aquela multidão, para que eles viessem entender o que Jesus estava ministrando ao coração deles através das parábolas. E essa parábola que a gente está vendo agora, aqui em Mateus capítulo 13, é a parábola do semeador. E no versículo 3 fala assim, continuando: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E você vai perceber que Jesus ele usa os termos e traz a reflexão para aquela multidão de coisas que eles eram acostumados a fazer, que era o plantio, que era a colheita, o solo e a forma de plantar, porque era muito comum na época as pessoas plantarem para comer, né? Eles viviam daquilo, eles pescavam, eles faziam seus negócios entre eles, mas plantando e se alimentavam daquilo que plantavam. Então era comum, eles entendiam desse assunto, porque era o dia a dia deles. E Jesus traz essa parábola para eles daquilo que eles viviam o dia a dia. Mas a palavra de Deus é tão viva que essa mesma parábola que foi ministrada por Jesus há mais de 2000 anos atrás, ela traz a mesma reflexão para a gente. E aí Jesus fala no versículo 3, perdão. E falou-lhes por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra o bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto,
a um, a 100, e a outros 60, e a outros 30. Então Jesus começa a ministrar para aquela multidão, Jesus sobe até o seu barco, Jesus vai até a beira daquela praia e Jesus começa a ensinar aquela multidão através de parábolas. E Jesus conta essa parábola que nós acabamos de ler, a parábola do semeador. E Jesus começa a trazer essa reflexão para eles e fala, olha, um semeador saiu para fazer o seu plantio e algumas das sementes caíram ao pé do caminho. Algumas caíram nos pedregais, outras caíram no meio do espinho e uma caiu em terra boa. E aí Jesus traz a revelação daquilo que é essa parábola para nós. Que eu quero que você leia comigo no versículo 18, Mateus 13, 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. E aí Jesus vem explicando. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e é chegada a angústias, as perseguições por causa da palavra, e logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ela fica infrutífera no meio dos espinhos. Mas a que foi semeada em boa terra é o que ouve a palavra e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, e outro 60, e a outro 30. Jesus traz a reflexão para eles do que esse semeador fez, que saiu a semear como um homem comum do seu dia a dia, do seu trabalho. E a gente tem aqui 4 situações. A primeira é a que cai no meio do caminho. A segunda é que cai no meio das pedras, né? num solo com terra, mas porém pedra. A terceira é que cai no meio dos espinhos. E a quarta é que cai numa terra boa. E eu não sei você, mas algumas vezes, durante a minha vida cristã com Deus, eu já ouvi muitas palavras. E teve algumas vezes que essa palavra se cumpriu na minha vida, até que eu cheguei na terra boa. Teve vezes que eu já ouvi a palavra de Deus ministrada pelo apóstolo Alexandre, por outros pastores da igreja, que são uma bênção. Qualquer ministração que venha de Deus para mim, eu ouvi. E foi boa, porque a palavra de Deus é viva e a palavra de Deus é verdadeira. Só que parece que no outro dia essa palavra vai-se embora e eu me esqueço daquilo que foi falado ao meu coração. Por quê? Porque veio um inimigo, porque a gente tem um inimigo. E Satanás existe. O céu é real, o inferno existe. Jesus falou muitas vezes sobre o céu e o inferno e ele existe, ele é real mesmo. A vida eterna existe, a morte eterna existe. E a palavra caiu no meu coração, ela veio, mas ela não foi capaz de gerar raiz. Por quê? Porque ela ficou no meio do caminho. Ela não caiu naquele solo bom, preparado, naquele solo pronto para receber a palavra de Deus. E veio Satanás, roubou a semente do meu coração. E aquilo saiu da minha mente, eu me esqueci daquilo que foi ministrado no meu coração. Ou, por alguma vez, já também aconteceu de cair no meio daqueles pedregais, das pedras. Ela cresce, ela gera uma raiz, mas ela logo seca. Por quê? Porque a raiz não vai profunda, ela não é capaz de se firmar na terra, ela não é capaz de alcançar a água, ela não é capaz de ter vida por si mesma. Por quê? Porque ela não consegue alcançar o fundo, porque fica sobre as pedras. Ou no meio dos espinhos, que a Bíblia deixa claro para a gente que são o quê? Os problemas, as perseguições, as lutas, as aflições. Ela cai no meio do espinho, quem já viu um monte de espinho sabe como é, ela cai naquele meio do espinho e ela tenta crescer, mas ela não recebe luz o suficiente, ela não recebe água o suficiente e ela tem dificuldade para crescer. Por quê? Porque os espinhos sufocam, formam uma cadeia que prende aquela pequena árvore de gerar frutos e de crescer. E muitas vezes isso acontece com a gente, irmãos. Muitas vezes. Pode ser que você já ouviu a palavra aqui sendo ministrada pelo apóstolo,
por qualquer pastor da igreja, por qualquer ministro de Deus, e aquela palavra vem para você assim de uma forma que você fala, você sente que aquilo é de Deus, porque essa é a palavra de Deus, e esse é o poder que tem a palavra de Deus na nossa vida. Mas no outro dia parece que ela vai embora. Ou passa uma semana, ela vai embora. Ou passa alguns dias e os problemas começam a vir e você não consegue crescer. E aí Satanás começa a jogar o que na tua mente? Que você é fraco, que você não vai conseguir, que você não é capaz disso, que você não é chamado para isso, que ser santo não é para você. Quantas vezes Satanás já não jogou isso no teu coração e na tua mente, que servir a Deus não é para você. Mas eu digo para você com certeza, pela palavra de Deus, Deus tem um plano para você sim. Deus tem um plano para a sua vida sim. Deus tem um plano para a tua família sim. Você não é um acaso, você não foi feito num acaso. Deus cuida de você desde que você foi gerado na barriga da sua mãe. Desde o primeiro dia que você nasceu, Deus cuida de você. E se você está vendo esse vídeo agora, é porque Deus se importa com você, sim. Só que Deus quer ministrar essa palavra no teu coração, só que você precisa fazer com que essa semente, que é a palavra, e Jesus fala, a semente é a palavra. Essa palavra que você está ouvindo agora, essa é a semente. Ela precisa cair no solo bom, como a gente viu aqui. Ela precisa cair no solo bom, ela precisa cair no seu coração. Ela vai crescer como toda planta, como toda semente. Quem nunca fez aqui aquela experiência, ou já não acompanhou alguém que fez, pelo menos, o filhinho ou o netinho, que pega o algodão e coloca a semente do feijão, sabe? E aí você coloca ali para quê? Para a criança ver. Eu fiz na escola e as minhas filhas também. Aí você vê aquela semente de feijão crescer e gerar a folhinha. E é uma alegria, não é? Só que demora. Demora alguns dias, né? Eu não lembro quantos dias, mas eu sei que demora alguns dias. E assim a palavra de Deus, ela vai cair no seu coração. Ela vai cair ali e ela vai cair num solo bom. E aí o Espírito Santo vai regar essa palavra no teu coração, ele vai regando essa palavra. Vai vir os problemas, vão vir as lutas, vai vir o inimigo, que a Bíblia se refere aqui no primeiro texto que a gente viu. Satanás, ele vai tentar roubar essa semente no teu coração, vai jogar mentira na tua mente, vai dizer que você não é capaz, que você não consegue, mas essa semente vai brotar. Ela vai brotar. Tenha fé, espera. Espere o tempo de Deus, ela vai brotar. E quando ela começar a brotar, ainda não é o fim. Ainda não. Porque se ela caiu sobre o solo pedregoso, sobre as pedras, o que vai acontecer? Ela vai crescer e aí você vai sentir uma grande alegria, você vai ficar feliz com Cristo e isso é bom, e isso acontece. Isso é maravilhoso, mas espera. Continua buscando, continua regando e aí vai vir os problemas, as lutas, as perseguições, as mentiras. Vão falar mentiras de você, vão dizer coisas que você não fez. Continua firme. Continua firme. Sabe que tem um desenho que você deve ter assistido já, que é Procurando Nemo. E tem uma personagem lá, se eu não me engano é a Dory, e ela vai procurar o Nemo nessa história. E ela se perde. E ela sempre fala assim, continue a nadar. E ela segue aquela missão que ela tem. No nosso caso, não é continue a nadar, é continue a orar, continue a persistir, continua. Deixa essa semente que é a palavra de Deus crescer. E quando essa semente for gerada no teu coração, e quando essa semente criar raiz no teu coração, quando você permitir que o Espírito Santo regue essa palavra no teu coração, você vai ver a grande árvore que vai se tornar a sua vida frutífera. Você vai ser uma grande árvore de frutos. Você vai gerar muitos frutos, e Jesus falou isso um pouco antes aqui em Mateus. Jesus fala que como é que a gente vai conhecer? Jesus coloca aqui em situação os fariseus, os saduceus, os mestres, os doutores, e fala assim, olha, pelos frutos, no capítulo 7 Jesus fala, nos frutos vocês vão conhecer cada um deles. Então a gente vai conhecer você vai se apresentar a Deus, sabe como? Pelos seus frutos. Só que para você gerar frutos, você precisa primeiro permitir que essa palavra caia no seu coração e que ela gere esses frutos. Só que existe um tempo para isso. Você tem que persistir no reino de Deus, você tem que persistir buscando o Espírito Santo. E exclusivamente nesses dias, como tem sido dias diferentes, né, irmãos? Tem sido dias diferentes.
por exemplo, esse culto agora aqui, né? Hoje é terça, amanhã possivelmente a gente estaria no culto de quarta-feira, que seria uma bênção, mas ainda a gente não vai estar, em breve. Os nossos dias eram normais. Às vezes a gente nem dava tanto valor assim para um culto de quarta no meio da semana, mas agora eu tenho certeza o tanto que você está sentindo falta desse culto. Eu sei que os dias são diferentes, vamos dizer assim, mas mesmo assim, persista. Persista. Continua orando. A gente tem feito um propósito de adoração e oração. Desde quando nós entramos na quarentena, Deus deu a direção ao apóstolo Alexandre e à pastora Kátia para que a gente entrasse num propósito de adoração e intercessão. Aqui em casa é todo dia, às 18. E a gente busca o Espírito Santo, e a gente ora, a gente fala com Deus, e tem sido maravilhoso, e isso tem fortalecido a nossa fé. Claro, a minha comunhão com Deus também, o meu devocional pela manhã, as minhas orações, isso também tem fortalecido a minha fé, e isso faz com que a raiz da palavra de Deus comece a ser cada vez mais cravada no meu coração. Se eu deixar, essa raiz começa a morrer. Se eu não regar essa árvore, se eu não regar essa semente aqui no meu coração, ela vai secar e ela vai morrer. Só que eu preciso o quê? Todos os dias. E Jesus, quando fala isso aqui para essa multidão, Jesus realmente está dizendo que o nosso coração é o que recebe a palavra. E se a gente não tiver terra boa, se a gente não tiver um coração preparado para receber a palavra, um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração disposto realmente a querer Deus, essa palavra ela não vai gerar fruto no nosso coração. Então eu tenho certeza que, mesmo que a gente esteja nessa situação, nessa pandemia, nessa quarentena, independente da sua visão de tudo isso que está acontecendo, se isso é um absurdo, se não é, se está certo, se não está, independente disso, a sua fé ela tem que ser a mesma. Isso só vai acontecer, essa equidade, ela só vai estar notória aos homens, como diz a palavra, se você, através do Espírito Santo, regar essa semente no teu coração, que é a palavra de Deus, e se através do Espírito Santo você buscar essa intimidade com Deus. Então, creia no teu coração e busque essa palavra, busque esse conhecimento, busque esse conhecimento do Espírito Santo. Eu não sei você, mas no começo de tudo, tinha dias que eram dias pesados, né? Não sei se a gente está acostumando já ou se já está acabando, eu creio que sim, mas nos primeiros dias era um clima pesado, toda notícia que a gente via era um soco no estômago. Ah, agora acabou, agora vem a segunda onda, a terceira onda, tantas informações que a gente recebe, e cada informação era um soco no estômago, era uma dúvida, e até agora não acabou, né? Cada dia que passa a gente tem uma notícia diferente. Mas isso não pode abalar a tua fé. Isso não pode fazer com que esses espinhos da vida não pode sufocar essa árvore que está sendo gerada no teu coração. Jesus deixou isso claro para nós. E sabe algo interessante que eu lendo esse texto e depois aqui, um pouco mais para frente, se você quiser ler depois, a partir do versículo 24, Jesus ele traz uma parábola sobre o trigo e o joio, que crescem juntos. E nessa parábola Jesus fala que o semeador saiu, ele plantou com a sua semente, semeou e foi dormir. Enquanto ele dormia, veio o inimigo e semeou o joio, que é igual ao trigo, parecido, e cresceu junto. E quando aquela plantação cresceu, aqueles obreiros, aqueles homens viram que tinha joio no meio e falaram, agora a gente vai arrancar, vamos arrancar o joio. E aí o Senhor da ceifa diz assim, aquele homem que era o senhor daquela plantação, e diz, não vamos arrancar o joio, porque se a gente arrancar o joio, a gente pode arrancar o trigo junto, então a gente pode ser injusto. Então o que eu vejo nessas duas parábolas, que uma sucede à outra? Existe o mal, existe o inimigo, existem os espinhos. A gente pode ser enganado. Você pode receber essa palavra agora e o seu coração se alegrar de uma forma absurda. Eu tenho certeza que essa palavra vai alegar o teu coração, mas você precisa regar ela. Você precisa preservá-la no teu interior. Você precisa cuidar dela. E como você cuida dessa palavra? Através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Através da oração. Sabe uma coisa que a gente tem que ser, irmãos? A gente tem que ser mais sincero com Deus. A gente tem que ser verdadeiro. E quando você estiver fraco, você fala para Deus, Deus, eu estou fraco. Eu estou desanimado, Senhor. Eu estou triste.
Quando você estiver feliz, você fala para Deus, Deus, eu estou feliz, eu estou jubilando, a minha vida está uma bênção. Porque a nossa tendência é tentar fingir aquilo que a gente não é. Pode ser porque às vezes a gente tenta transparecer isso para as pessoas e a gente acha que Deus será da mesma forma, mas Deus te conhece, Deus sabe quem você é. Deus sabe os meus pecados, Deus sabe os seus pecados, Deus sabe aquilo que Satanás vai tentar te derrubar. Deus te conhece, pois foi Ele que te fez. Ele te gerou. Então seja sincero com Deus. Então se hoje você está vendo esse vídeo, essa ministração, se você está acompanhando a gente aqui e você não está bem, seja sincero com Deus. Seja verdadeiro, fala, Deus, eu não estou bem. Eu estou confuso. Essa palavra precisa cair no meu coração, Senhor. Essa palavra precisa gerar fruto em mim. Seja sincero. E depois você pede, Espírito Santo, rega essa palavra no meu coração. Rega essa palavra no meu coração. Continua, persiste no reino de Deus. Seja persistente naquilo que você quer de Deus. Seja persistente em buscar o reino de Deus. Pois o reino de Deus, Jesus também disse que será conquistado por esforço. Aqueles que se esforçarem, aqueles que realmente querem, vão alcançar o reino de Deus. Eu quero. E eu sei que você quer também. Então persista. Insista. Eu sei que essa palavra vai transformar a sua vida porque essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra do Espírito Santo. E Jesus falou assim que quando essa palavra fosse ministrada, sabe o que ia acontecer? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, testificaria. Ele ia testificar aquilo que está sendo falado. Então essa palavra não é minha, essa palavra não é de homens. Essa palavra é de Deus para você. Persista no reino de Deus. Regue essa palavra hoje mesmo. Agora, nessa hora, faça uma oração. A gente vai orar junto aqui, mas faça uma oração e fala, Deus, eu preciso que essa palavra seja regada no meu coração. Deus, eu preciso que essa palavra caia em terra boa, Senhor. Tantas outras palavras, Deus, já caíram no meu coração e parece que começaram a crescer, mas passaram-se dias e parece que não existia mais. Quantas vezes? Não aceita mais isso na sua vida, em nome de Jesus, não aceita. Seja um homem e uma mulher de Deus, seja realmente um homem e uma mulher que persiste naquilo que você quer do reino de Deus. Amém? E eu tenho certeza que se você fizer essa busca, se você buscar essa intimidade com o Espírito Santo, você vai passar por todos os seus problemas, por todos os problemas que a gente tem passado financeiros, políticos, na saúde, a gente vai passar por tudo isso, irmãos. Tudo isso. E a gente vai passar, e a gente vai se alegrar com Jesus um dia. Tá bom? Então, em nome de Jesus, não desista. Não desista. Seja persistente. Pede ajuda. Pede ajuda para o seu amigo, para o seu irmão. Pede ajuda. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai enviar alguém para te ajudar, para orar com você. Mas a principal pessoa se chama Espírito Santo. Amém? Eu quero fazer uma oração com você. E nessa oração, eu queria que você orasse ao Espírito Santo e pedisse ao Espírito Santo que essa palavra seja regada no seu coração. Sabe, a Bíblia diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu tenho certeza que um dia você ouviu alguma palavra ministrada por Deus na sua vida e ela transformou a sua vida. Eu tenho certeza disso, certeza. E eu peço ao Espírito Santo agora que lembre você dessa palavra. Lembre do momento exato que você recebeu essa palavra. Isso te traz alegria, isso te traz esperança. E eu quero orar para Deus, para que essa palavra que o Espírito Santo está te lembrando agora, uma promessa de Deus para a sua vida, para a sua família, uma promessa que Deus fez para você, alguma coisa que te dá alegria. Às vezes um momento que você teve com Deus, isso marcou você. Eu quero pedir ao Espírito Santo que você lembre agora desse momento. E eu vou orar para que Deus regue agora o seu coração, para que essa semente cresça e você dê muitos frutos através dela. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu quero te agradecer por este momento, Senhor.
Ó Pai, eu peço agora em nome de Jesus que o Senhor comece a trazer a memória, Senhor Deus, de cada um dos seus filhos que estão aqui, Senhor Deus, nesse momento. Traz à memória, Senhor Deus, todas as promessas que um dia o Senhor fez, Deus. Todas as promessas, Senhor Deus, para a família de cada um aqui, Senhor. A promessa, Senhor Deus, de uma vida abundante, Senhor. A promessa, Senhor Deus, da salvação dos filhos, do marido, da esposa. A promessa, Senhor Deus, de um dia, Senhor Deus, poder fazer a Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, comece a regar agora, Pai, o coração de cada um aqui, Senhor. Para que, Senhor Deus, que essa palavra, Senhor Deus, gere muitos frutos, Senhor. Nós queremos trazer à memória, Senhor, aquilo que nos dá esperança, aquilo que alegra o nosso coração e aquilo que nos faz, Senhor Deus, ter uma vida abundante, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço, Pai, que a cruz de Cristo, Senhor Deus, brilhe, Senhor Deus, aos olhos de cada um agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que a cruz de Jesus venha brilhar ao seu caminho agora. Em nome de Jesus Cristo, que a sua esperança seja renovada, que a sua vida seja restaurada. Em nome de Jesus, que o bálsamo de cura passe sobre a tua vida agora, sobre a tua casa. Em nome de Jesus Cristo, que você receba a porção do Espírito Santo e que teu coração seja incendiado pelo Espírito Santo agora. Em nome de Jesus Cristo, que essa semente que um dia foi semeada no teu coração, essa palavra que um dia entrou pelos seus ouvidos, caia agora no teu coração em solo bom, que caia agora no teu coração e gere frutos para a glória do Senhor. E que o seu dia, que a sua noite sejam dias diferentes, dias de alegria. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor, eu profetizo que você receba a unção do Espírito Santo na tua casa agora, sobre a tua família, sobre os seus amigos, para todos aqueles que estão assistindo agora esse vídeo com a gente. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor, que o Espírito Santo toque o seu coração e a sua família, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Se você não lembrou de algo que Deus te disse agora, eu tenho certeza que ao deitar na sua oração ou em sonho, Deus vai falar com você. Deus fala muito comigo em sonhos, sabe? Deus já me mostrou muitas coisas em sonhos, muitas mesmo. E a maioria delas já se cumpriu, algumas ainda não, mas eu sei que vão se cumprir. E Deus fala comigo muito em sonho. E eu tenho um costume bom, eu acho. Eu tenho um caderninho, porque eu não me lembro as coisas. Às vezes são tantas coisas no dia que eu me esqueço de algumas coisas. E às vezes eu acordo, depois de um sonho, sabe o que eu faço? Eu anoto as coisas principais. Já é um costume até. Às vezes eu sonho, acordo assim, assustado. Sabe quando você acorda de um sonho assustado? Eu já pego o meu caderninho e já anoto os tópicos daquele sonho, e às vezes eu nem lembro de manhã, mas no outro dia, passado algumas horas eu vou ver, aí eu me lembro que eu tive um sonho, e aí aqueles tópicos me lembram do sonho. E muitas vezes funciona, Deus fala comigo. Então pode ser que hoje à noite Deus fale com você em sonho, pode ser que Deus te dê uma direção, pode ser que você acorde de madrugada para orar, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você, porque esse é o desejo dele, falar com você, tá bom? Espero que essa palavra fique em nosso coração, que edifique a nossa fé. Em breve a gente vai estar junto, em nome de Jesus. Deus abençoe aos irmãos aí que estão comentando, a Kelau, a Cíntia. Deus abençoe todo mundo. Tá bom, pessoal? O pessoal da França está acompanhando a gente também. Abraço. Se Deus quiser, a gente vai estar junto. Eu tenho certeza, viu? Então, irmão, Deus abençoe. Que você tenha uma noite abençoada por Deus e que você seja cheio do Espírito Santo. Deus abençoe, irmão. Shalom. Tchau.